só dei conta de mim a hora que você estava perguntando se estava tudo bem. E eu voltei, fiquei, né, dei mais uma sumida e voltei. É a única coisa que eu posso dizer. Eu ia esperar a fala dos outros, porque normalmente quando os outros estão falam, eu começo a lembrar, mas isso aí eu me lembro, isso aqui me lembro, né? Mas hoje eu vou falar realmente do que eu me lembro. Depois, se mudar um pouco a minha consciência, eu falo. Mas foi, foi assim. Mas Tá estou bom. bem, estou tranquilo, tô em paz. Uhum. Né? E só não queria acordar. Ah, tava bom assim, é? Tava. É, hoje a gente fez bastante coisa. Nós já havíamos feito uma ativação do oitavo chakra durante o nosso curso, né? Depois da Uhum. introdução do Tarakraja. Nós temos várias, as outras quatro pastas, né? Os outros quatro cursos. Então, essa é uma segunda vez para nós, intensificando, ampliando ainda mais a conexão entre o céu e a terra, o eu inferior e o eu superior. Então a gente. Essa fala eu lembro. Essa fala eu lembro. Ah, lembrou? Essa fala eu lembro. Então a gente conseguiu se graduar, né? E vamos para a próxima fase Uhum. do processo de ascensão, né? Então, é mais um passo. Parece que se repete, né? Porque na primeira vez o chakra foi ativado como dava, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso grau de desenvolvimento espiritual, o que poderia ser feito na ativação do oitavo chakra, na expansão do oitavo chakra naquela época. E o Uhum. ciclo se repete à medida que o pupilo, né, à medida que a pessoa se faz pronta para a próxima fase. Então, são ciclos. Né? O processo de evolução, o processo de ascensão são ciclos. E para os encarnados, o processo de expansão dos chakras, ele se repete à medida que a gente vai avançando, à medida que a gente vai conseguindo realmente amar mais a si mesmo e ao próximo, todos os chakras vão expandindo. E a união perfeita entre o eu inferior e o eu superior vai se aproximando, vai se intensificando. E assim a gente vai se transfigurando, se transformando cada vez mais na imagem e semelhança do eu sou, enquanto encarnado. Esse processo também ocorre com os desencarnados, que já estão prontos. Aí, como o Chico Xavier falou, existe um Ministério da União Divina, e para aqueles que estão prontos, eles vão para a União Divina para continuar o processo de ascensão, para fazer a união perfeita com o eu sou deles. É uma pena que esse processo não foi descrito nos livros dele. Seria uma boa fonte para confirmarmos aquilo que está sendo dito hoje.
Com certeza. Mas tem tanta coisa boa nos livros dele, né? Passou tantas informações. Temos muito a agradecer ao Chico. É. Com E certeza. lembrar que tá em 556, tá? Então, assim. É. Estamos recebendo as informações que a nova era necessita. É. Muito obrigada. Tá bom. Eu que agradeço. Muito obrigado. A minha experiência foi parecida com a do Júnior, Uhum. e acho que eu durei um pouquinho mais do que ele, mas também eu apaguei uma boa parte do tempo. Mas uma coisa que eu estava procurando, que eu estava tentando focar dos dois Merkabas, né, o coração e lá no oitavo chakra. Quando eu comecei a expandir os dois, que é quando eles entrarem em sincronia, apaguei. E eu não consegui, a partir de lá eu não consegui lembrar muita coisa que você falou, mas às vezes eu voltava, eu voltei quando tive que fazer o meu decreto. Foi engraçado, eu fiquei mais parte do tempo apagado, quando tinha que participar, eu voltava. Eu fazia o decreto, aí depois de fazer o decreto eu apaguei de novo. Eu tenho uma pergunta então para fazer para todos. Uhum. Tá? Teve um Merkaba. Desculpa. Teve um Merkaba no chakra cardíaco, outro no oitavo chakra. Depois teve na garganta, na terceira visão e no coronário. Esses aí eu perdi. E todos eles se encontraram. Eram para todos eles se expandirem. Primeiro o coração, depois o oitavo chakra, depois os outros chakras. E todos eles tinham que se encontrar para ficarem todos do mesmo tamanho, se tornarem um só. Então todos eles se expandem e se tornam um grande Merkaba. Tá? Quem aqui conseguiu ver no processo final dessa união dos Merkabas o cubo de Metatron? Eu consegui. Eu consegui também. O processo final dessa expansão é você ver o Merkaba, você é envolvido por um Merkaba. 3D. Que é mais difícil de ver. Eu vi o Merkaba grandão, englobando todos os meus corpos, assim, bem grande. Mas não o cubo de Metatron, aquele enorme, assim, com várias ramificações. Isso eu não vi, não. Eu imaginei. Imaginei esse grandão no final, mas eu senti cada um. Deixa eu abrir aqui. Eu senti cada um em cada mini chakra, né? Cada chakra principal. Eu senti quando eu imaginava ele abrindo, eu sentia energia expandindo ali, sabe? Até culminar naquele grande cristal. Mas eu imaginei esse grande cristal, mas eu sentia cada chakra expandindo quando eu imaginava um mini, né? Um mini cristal ali. A minha experiência foi igual à sua, Vinícius. Eu tive muita dificuldade de ver, porque eu tenho que estar conectada aqui falando. Mas eu cheguei a ver daí uma esfera. Então tinha o Merkaba, e aí eu consegui ver como se eu tivesse envolvida depois numa esfera branca. E quando eu tentei prestar atenção nas outras formas que tinha ao redor, eu tive que começar a falar de novo. Então eu tive segundos para prestar atenção e aí eu percebi, isso é um cubo de Metatron. Por isso que eu resolvi perguntar a alguém se alguém tinha visto. E eu achei interessante que o processo final, quando todos eles se encontraram, deu um boom. Aí eu vi assim a esfera branca envolvendo o Merkaba. Aí quando eu tentei prestar atenção nas outras estruturas, né, eu percebi que estava formando
grande Merkaba, desculpa, um grande cubo de Metatron 3D. E eu tava no meio. Ai, que legal. Foi um segundo Mas me só. diga uma coisa, Foi. o cubo de... se Metatron. você fundir o coração quadrangular com o Merkaba, é muito parecido com o cubo de Metatron. Se Sim, fundir as duas imagens. sim. O Merkaba, ele faz parte do cubo de Metatron. Hum. Uhum. É uma das formas que tem no centro dele. E por algum motivo que agora eu não lembro, tá? Os nossos mentores escolheram fazer esse exercício hoje. Fazer essa expansão dessa forma. Que até então a gente tem usado esferas, tem usado toroide, né? Tubo de luz, com mais frequência, né? E com uma frequência um pouco menor, o Merkaba. E tem sido assim uma constante nas nossas últimas meditações, desde a meditação de Saint Germain. Pergunta, quando começou que eu fiz o Merkaba no coração, eu senti bem no timo, uma ponta. Sim, Até agora eu tô sentindo como se fosse uma agulha aqui. Tô sim. sentindo ainda. São os ajustes, Hum, tá? Nós fomos auxiliados pelos arturianos e essa dorzinha que você está sentindo faz parte do ajuste. a tontura também faz parte? A tontura faz parte da expansão de todos os chakras superiores, inclusive o coronário. Então imagina que existe uma grande força, tá? Que magnetiza tudo. É como se a gente estivesse magnetizando mais luz sutil, tá? E isso está expandindo os nossos chakras superiores. Tá? Como tá tudo interligado, né, com os nossos órgãos, é normal que a gente fique um pouco tonto, porque com a expansão do coronário, tá diretamente ligado ao nosso cérebro, a gente pode ficar um pouco tonto mesmo. Faz Mas, sentido? mas sim, mas aos poucos tá voltando ao normal, só que logo que acabou eu tava assim. É, algumas pessoas podem sentir uma pressão aqui na terceira visão, Hum, tá? Pode ter uma pressãozinha aqui, uma pressão aqui no coronário. uhum, Tipo, eu sinto a maior pressão na terceira, no Ajna, né, na terceira visão. uhum. E acima da cabeça, no oitavo chakra, tô sentindo pressão. Na coroa não tô sentindo muita coisa. Mas é como se tivesse um arco assim, daqui até aqui em cima. Tá conseguindo ver? Sim. É como se tivesse um arco de luz. E aí no físico eu sinto uma leve pressão. Não é dor. Isso é comum na expansão dos chakras, naquilo que a gente chama de despertar. Hoje, realmente, eu tive assim, uma total viagem. Hoje foi muito intenso hoje. E não dormi, né? Não, não dormi, não apaguei, né? Na meditação passada, meio que eu fui um pouco embora e não foi tão intenso quanto a de hoje. Eu acho que aquela preparação da semana passada deu alguma alteração realmente.
logo no início da meditação, eu vi um sol dentro de mim. E fui acompanhando o processo do Merkaba, e eu não sei se alguém sente parecido, mas eu sinto como se fosse um uma precipitação, um tremor de energia no corpo, e ele vai ampliando, assim, o campo. Uhum. E, eles se juntaram, né, o chakra, coronário, fez também esse Merkaba e se juntou, e depois eu vi como se fosse um cubo, e ele foi tomando a forma do Metatron. Foi dessa forma que eu vi. Uhum. E eu não senti muito no chakra coronário. Eu senti mais foi hoje no cardíaco e no chakra frontal. Uhum. O chakra cardíaco foi de muita expansão hoje, e durante toda a meditação, eu senti como se fosse esse sol dentro de mim. Uhum. E, e foi assim, no início, né, esse momento aí dos decretos, né, foi de muita sensibilidade assim de energia, e eu fui tomada nesse momento, como se eu fosse um pêndulo, mas ataca muito assim os olhos, né? E os meus olhos ficam trepidando, como eu já falei aqui nas vezes anteriores, né? E aí eu fui tomada por algum ser que eu não sei definir muito bem o, quem era, né? Hum. E ficou assim na meditação uma boa parte do tempo, mas ele estava muito focado no chakra cardíaco. E num determinado momento, ele, ele se desligou de mim e senti uma outra energia. E essa energia, ele já veio de uma forma mais suave. A outra era muito intensa, Uhum. e essa era mais suave. E aí eu vi nitidamente um, um ser, né, que é com figura humana, e ele falou o nome dele. E ele falou para mim, Yanto. Aí eu repeti mentalmente, Yanto, e aí aquilo quis dizer assim, não é Yanto, é Lanto, Ah, sim, mestre Lanto. mestre Lanto. E aí ele se mostrou exatamente como ele, como ele é, nitidamente, eu vi nitidamente. Se eu soubesse desenhar igual você, eu desenharia. E aí ele me mostrou um espelho, e nesse espelho tinha um compartimento com uma gaveta. Ele abriu aquela gaveta, ele tirou aquele compasso da maçonaria, Uhum. e dentro desse desse cubo não, Espelho? ele, não, ele me mostrou como se fosse um diamante de vidro. Dentro desse diamante, aquilo se expandiu e abriu. Ali dentro estava escrito Projeto Luz Interior do Coração. E ele pegou
esse símbolo da maçonaria e ele encaixou do lado das letras que estava escrito projeto. Ó, cheguei a ficar toda arrepiada. Projeto Luz e Coração. Ele pegou esse compasso e ele, mas era um letreiro, era uma sala do projeto Luz Interior, como Nossa. se fosse um cinema, sabe? Tava esse letreiro. Eu só não consegui passar dali da porta para dentro. Eu não sei o que tinha ali dentro. Tinha só o letreiro e ele pegou esse compasso e ele encostou e ele passou a integrar o nome Projeto Luz do Interior e o compasso da maçonaria. Interessante. E ele pegou e se afastou. Aí essa energia começou a mudar de novo e acontecia algo assim muito estranho, que quando ele se afastou, eu não estava tendo mais domínio no meu corpo esse tempo todo, né? Foi muito diferente hoje. E aí, quando ele se afastou, a minha cabeça começou a descer. Eu estava na meditação, eu faço a meditação sempre com um cristal na mão. Hoje, por um acaso, eu peguei esse aqui. E ele estava extremamente quente quando eu terminei a meditação. E eu botei ele em cima aqui da mesa e depois de um tempo eu vim pegar e ele continuava quente. Aí, quando ele se afastou, eu estava nessa posição da meditação, a minha cabeça foi lentamente, parecia que tinha uma manivela assim descendo aos pouquinhos e a minha cabeça foi descendo, descendo e eu fiquei com medo. Nessa hora, realmente, eu fiquei com medo. Eu pensei, no Mestre Jesus, pensei em Mãe Maria nessa hora, Uhum, porque eu não estava conseguindo identificar que tipo de energia era essa. uhum, E eu me concentrei muito pedindo que Mãe Maria e Mestre Jesus, se fosse uma energia crística, que ela continuasse, senão que ela se afastasse. sim. E aí, quando eu cheguei com a minha cabeça, assim, que já não conseguia mais curvar, aí aquilo foi, eu fui voltando de novo, sabe? Parece que a manivela foi girando ao contrário, e eu fui voltando para a posição, Hum, e eu fiquei naquele pêndulo, para frente, para trás, porque cada momento da meditação uhum, esse pêndulo que eu ficava, ele não ia só de um lado para o outro. sim, Ele, num determinado momento, ele tinha um balançar, né? Em outro momento, já estava em outra vibração, sabe? Era diferente. sim, isso E aí, acontece comigo também. é, Uhum, e aí, quando você chegou no momento que você falou assim, agora façam os seus pedidos pessoais, essa energia foi embora e foi tudo embora. Foi tudo embora nessa hora. Aí eu fiquei só. uhum, E aí eu fiz os meus pedidos pessoais. E aí eu senti como não? Eu senti assim quando você sai de uma academia que você está assim quebrada. Eu senti o meu corpo assim, mas a energia já foi embora e já retomei de novo. Mas eu senti assim muito cansada, né? O chakra cardíaco foi o que mais ficou mexido, dolorido, mas agora passou. E aí nesse momento essa energia foi embora e aí eu já fui voltando. E aí se a meditação encerrasse ali naquele momento, eu já estava presente, já poderia até me desconectar. Mas eu fui tomada a meditação inteira. Eu não fiz a meditação sozinha dessa vez, em nenhum momento. E aí, quando assim que nós terminamos, aí que vocês começaram
contar aí os relatos, o Álvaro e o Júnior, né? Eu imediatamente eu fui procurar o mestre Lanto no Google, né? A imagem, porque eu sei quem são os mestres ascensionados, mas eu não lembro do rosto deles, né? E aí eu fui ver quem era esse mestre Lanto. E eu encontrei uma imagem exatamente igual. Ele é chinês. Sim. Ele é chinês. Uma imagem exatamente igual à imagem dele, com os cabelos compridos, os olhos meio. Ele já de uma certa idade, não é muito velho, mas ele tem ali os seus 68, 70 anos. E o cabelo, uma parte do cabelo meio preso atrás. E aí eu fui, tinha um textozinho, eu li ali rapidamente, dizendo que ele ajudava na expansão do chakra coronário. Exato. Foi o que a gente fez hoje. Foi o que a gente fez hoje. É. Enfim, foi essa viagem, mas eu gostei muito. Foi uma Legal. experiência, foi uma experiência assim muito rica para mim hoje. E você faz ideia de quem que se aproximou por último? Olha, eu tive a sensação de um ser tipo cobra. Hum. E aí eu não sei se é um reptiliano. E por que encurvou tanto a minha cabeça, assim? Por que teve esse momento, né? Eu não sei te explicar. Não sei. Eu fiquei até, confesso, fiquei com medo na hora. Hum. Então, vamos fazer um exercício? Fecha os olhos. Não perde a oportunidade, né? Vamos fazer um exercício. É para ela fazer, tá? Então, volta lá naquele momento em que você sentiu aquela vibração, aquela energia, daquela consciência que você não conseguiu identificar. E através do contato coração a coração, pergunte em voz alta, em nome do seu eu sou, que consciência é essa? Então, eu, eu senti muito frio e não sei identificar muito bem quem realmente é, mas é, É uma consciência mal intencionada, é uma consciência umbralina. é, é uma consciência umbralina, mas eu acho a sensação de que está vindo no meu coração é um ser umbralino que necessitava receber alguma luz do nosso trabalho naquele momento. Ó, cheguei a arrepiar. Não, não sei o que está vindo para você, Uhum. mas
não veio como se ele tivesse vindo dissimular, atrapalhar, não. É como se tivessem liberado a chegada dele para ele receber a luz do nosso trabalho. Hum. Em nome do meu eu sou, em nome do seu eu sou, e do eu sou dessa consciência, eu peço a permissão do conselho kármico, eu invoco a luz das consciências crísticas, para que essa consciência seja livre, que seja auxiliada pelos planos superiores. Peço pela limpeza dos corpos inferiores, conforme a vontade divina, que assim seja. Melhorou? Eu senti como se fosse um elemental que havia sido aprisionado. Ele era um elemental da natureza, ligado Alex a sentiu alguma coisa? Senti, não digo que eu senti, mas veio para mim trabalho de coração a coração, me conectei à Cibele e minhas mãos ficam muito quentes e como se estivesse dando energia para fazer a transformação e ajudar no processo. Por que, Daniel? Eu entrei num processo igual de segunda-feira. É como se a gente tivesse trazido a segunda-feira para o momento presente. Por algum motivo eles querem mostrar isso para as pessoas. E de alguma forma, quando você pediu uma liberação, eu senti toda a sensação de segunda, energias subindo e sendo desprendidas, passando por mim, e eu tendo uma descompensação energética, assim, uma dissipação, sabe? Uhum. Então, é o que é, né? Foi inesperado, né? Você deve cortar essa parte. Mas eu senti, então, envolveu, eu senti, eu tô perguntando e narrando porque me envolveu também nesse processo, porque a gente é uma unidade de trabalho, né? Embora eu senti que trouxe algo de lá para cá aqui por um momento necessário. Sim. Eu fico feliz. Eu senti essa consciência como sendo um elemental que precisava da sua ajuda. Você tem uma ligação kármica com esse elemental. Por isso ele foi trazido até você. Precisava dar esse auxílio para você se libertar dessa ligação kármica. Para libertar esse elemental que estava numa forma que não é a forma natural dele. De qualquer forma, isso aconteceu aqui não é por acidente. Nada acontece por acaso. Se eles fizeram isso aqui é porque, de certo, eles querem mostrar mais conhecimento para um público maior. Que tudo isso que aconteceu aqui é um conhecimento que, para muitas pessoas, é um conhecimento novo. Uma técnica nova que se utiliza de conhecimentos dos antigos, na verdade. É o mesmo livro com outra capa. Projeto Luz Interior. E agora adicionaram o emblema da maçonaria. E que eu Temos uma achei salinha interessante, especial. o que eu achei interessante é projeto Luz Interior do Coração. Eu achei um Nossa, barato isso. por que não vieram me falar isso quando eu estava registrando a marca? Uhum. E, e Olha, o, e o o outra coisa o muito linda. importante
é saber que o símbolo que todo mundo conhece na maçonaria é um compasso Uhum. e sobre um esquadro. E Sim, no meio a letra G, que significa God, Deus. Deus. Porque os maçons compreendem que Deus é o arquiteto do universo. Mas só o compasso, o que que significa? Só o compasso significa. Ele Né? é o símbolo do Além do. espírito. Tá? Ah, Ele também pode ser considerado o símbolo do espírito, símbolo do eu sabe? sou? Símbolo também dos pensamentos, das diversas formas de raciocínio, Hum. e também do relativo, que é o círculo que depende do ponto inicial, que é o absoluto. Hoje eu tô percebendo, eu tava quietinho só ouvindo aqui. Hoje a tônica foi iniciação Uhum. e mestres. Então, eu Sim. tenho a minha contribuição para dar também. Na meditação, eu fiquei muito em paz, muito tranquilo. Foi uma energia bem sutil, bem nos arturianos, é bem assim sutil, né? O começo dessa meditação, eu tive algumas visualizações importantes. Quando a Cibele falou que nós estávamos falando do chakra, do oitavo chakra lá, apareceu uma visualização de uma girafa com a cabeça abaixada, comendo capim da relva, né? Quando falou dele ele ativar o chakra, elevar, né? Eu já tinha feito o alinhamento, tudo estava ativando o chakra cardíaco, estava ampliando, né? Aí a girafa levantou a cabeça, olhou para mim e olhou para cima. Foi um simbolismo, mostrando o processo que estava acontecendo comigo, de elevação. Aí apareceu um senhor que lembra muito o Júnior. Não era o Júnior, mas similar à cabeça do Júnior, assim, um pouco mais inchada, de óculos, dando aquela gargalhada, assim, muito feliz, satisfeito comigo, assim. Aquela gargalhada, assim, de aprovação, de satisfação, né? Essa pessoa apareceu. Aí, vamos para o meio da meditação. A Carla também conseguiu identificar isso. A Sibeli falou da ativação de vários sóis no chakra cardíaco. Eu estava expandido, de repente começou a ativar esses sóis. Ficou tão grande que o calor dava aqui no queixo. Uma circunferência, uma esfera, né? Passando pela minha espinha, as nádeas, tudo. Eu já tinha feito os cristais, né? O Merkaba, né? Em cada chakra, né? Já Uhum. comentei antes que eu tinha já sentido ativação, né? E depois imaginado o cristal grande lá. Não sei se é Metatron, se é Tetatron, Quintatron, não sei, mas eu sei que eu vi um negócio grande. Daí, esse calor ficou intenso. E uma coisa curiosa, que eu nunca senti isso. Eu sei que todo o processo dos chakras principais, dos mini chakras, é sucção do Chi, do prana que vem do céu. Hum. A gente sente absorvendo. Ok. Pela primeira vez, eu já tinha sentido os chakras quando ativam muito ficarem com calor, aquela caloria, né? Então, um esforço anímico mediúnico quando acontece isso. Aí eu senti pela primeira vez uma coisa diferente hoje. Eu vou cunhar um termo, não sei se está certo. Eu senti uma hipersucção. É o melhor termo que eu acho que eu encontrei. Uma hipersucção no plexo solar, sugando o chi, o pano assim, ó. Mas sugando. Sabe quando você joga água numa pia? E a água vai escorrendo assim, ó, Uhum. com uma velocidade, e a pia vai sugando, né? Foi Uhum. isso no meu chakra plexo solar hoje. Não estava tão quente, mas eu sentia assim, ó, a energia. Eu sentia no campo áurico. Eu conseguia ver um pouquinho, aquela evidência, assim, um processo aqui na direção do plexo solar. Tá escuro aqui, né? Eu consigo enxergar um pouquinho melhor no escuro, né? Na hora que chamou para focar no meu sou, como é habitué, já mandou ponto de luz azul, desse fundo azul, desse belo do Alex aí. Estou aqui, Vinícius, ok. O que mais? Aí eu senti esse calor. E para finalizar, por que eu falei que é iniciação
dos antigos mestres, e a Carla confirmou com o mestre Lanto, o chinês, né? Apareceu para mim, deve ser um mestre, não sei, e não é nada de um bando, porque eu não senti nenhuma má intenção, nenhuma energia densa, nada denso assim. Eu senti tudo suave aqui, tá? Tá tudo, eu tô em paz, tudo suave. Apareceu um senhor que lembra aqueles turbantes de faraó, mas não é faraó. Eu associei a ser aqueles sacerdotes egípcios. Hum, Eu já tive uma encarnação no Egito, no Egito, até descobri com vocês aqui, né? Anos uhum. atrás. E apareceu esse senhor com aquele turbante de sacerdote egípcio me observando assim. Eu já tinha visto outros sacerdotes como esse me observando naquela época do estudo do livro do aquele livro lá que a gente não terminou, lá lembra? Não me lembro, recordo. Ramati? Fala... A Não, é fisiologia. o outro. Eu acho aquele que fala do Egito lá, aquele da flor da vida, Ah, Flor da flor da Vida. vida. Flor da Aquele vida. livro que tem dois, sabe? Uhum. Apareceu esse senhor para mim e apareceu de volta hoje ele me observando. Aí a Carla falou do mestre Lanto, falou, opa, então tem mestre na área, Tem. né? E eu senti essa energização do chakra cardíaco, essa esfera de sóis, eu sentia assim, bum, 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 camadas. Eu senti o calor e ir ampliando. Eu senti no meu queixo chegando essa esfera, essa energia. Entende? Agora passou já foi naquele momento, né? Teve o início, o ápice e descendendo. Foi diminuindo, né? Uhum. Mas seria isso que eu me lembro, assim, que eu percebi. Mas foi bem bonito, assim. Eu fiquei bem em paz e eu senti que foi. Ah, esqueci das agulhadas, né? No começo. Foi tanta coisa. Você vai esquecendo, como o Júnior sempre fala, a gente vai esquecendo das coisas que acontecem. No começo, como o Alex, senti as agulhadinhas dos arturianos. Aí eu saquei, tem arturiano na área, né? Eles estão aqui porque as agulhadas começaram, mas agulhadas leves, nada de mega intenso que eu já tinha sentido. Fomos agulhadas de leve, aí começou a expandir, depois foi decorrendo a meditação e veio aquele sol. E aí sim foi. E os cristalzinhos em cada chakra os mini Merkaba, né? Ativando. Deu pra sentir ativação, assim, ó, né? Então, eu Hum, acho que seria isso que eu pude perceber. uhum. Que eu me lembro, eu posso ter esquecido alguma coisa, porque a gente vai esquecendo tanta coisa, né? Depois você dá uma olhadinha entre os mestres ascensionados, a imagem de Serapis Bey. Eu posso tentar botar aqui agora, peraí. Tem umas figuras de uns Serapis bem bonitão hoje em dia, né? Hoje tá mudado essas imagens aí. Mas seria então essa aqui do turbante, né? Aqui, ó. Não tá muito nítida a imagem, mas é o homem do turbante. Não é o único que tem, né? Mas entre os mestres. Aquele escrito ali, que tem Facebook escrito embaixo ali, Serapis Bey. Tipo aquele cara ali. Só que não tão maquiadão, tão novinho assim, um pouquinho mais velho. Esse aqui é egípcio? Esse cara aqui, ó, Serapis Bey. Esse aí? Esse é. Esse aí, tipo esse cara é. Só que não com esse rosto todo novinho, né? É, Ele tá muito novinho aí, tá muito fez aquele peeling, né? Aí sim. ele parecia mais velho lá. Não, esse aí parece galã de novela, assim, todo novinho, Pois todo, é. tirou os cravos, tudo. Pois é, então o mestre ascensionado Serapis Bey, ele supervisiona os processos da ascensão. Tá? Ele estaria diretamente ligado ao que o Chico chamou de Ministério da União Divina, que por coincidência tem o formato de pirâmide. Você já viu lá na história que ele conta? No livro, né? Eu não lembro mais que livro que era. Mas ele, se for procurar na internet agora, a gente acha aí. A gente fez a iniciação do Serapis Bey. Fizemos. É, Confirmaram pra mim aqui agora. E essa foi templo de outra. Luxor. No templo de Luxor. É pirâmide mesmo, falaram aqui. É. União. Peraí, deixa eu achar aqui. Ministério. Todas as fotos que eu tô vendo aqui, vou mostrar pra vocês aqui.
todas as fotos, tudo tem formato de pirâmide, tá vendo? Os desenhos. Aqui também, aqui embaixo no... Vocês conseguem ver a seta do meu computador aqui? Do meu mouse? Uhum, dá pra ver. Tá, então, aqui é baseado no filme, tá vendo? Tem um formato de pirâmide. Aqui é o desenho lá acredito que é do Chico, esse desenho aqui. Aqui é outra colônia, tem o formato do Merkaba. É isso. Aí desenhou aqui, acho que é do nosso lar esse desenho. Mas o ministério, assim, o prédio do ministério em si, da União Divina, até onde eu sei, é o prédio principal, ele tem forma de pirâmide. Parecido com... Esse bem esverdeado aqui não é a cidade toda. Esse aqui também. Eu acho que, assim, esse aqui, né, é a cidade toda. É. E lá no meio, uma pirâmide que tem. Tem no centro. Deve ter um ministério. Ele está dentro do Ministério da Merkaba. União, é só que tá muito pequeno aqui, ó, nessa ponta É. aqui. E ele está dentro do Merkaba. É, tá dentro do Merkaba. Isso mesmo. Depois, quem sabe, dá para achar mais fotos, né? Mas só para ilustrar de onde vem esse conhecimento. Né? Na teosofia, nós temos como mestre a Serapis Bey, né, que supervisiona o processo de ascensão. Não é ele sozinho, é uma grande egrégora, né? É uma grande egrégora. Agora eu tenho uma pergunta, desculpa, Sibeli, te interromper. O que os mestres ascensionados e a maçonaria, de repente até o Olavo sabe responder. O que eles têm? Eles têm alguma ligação, a maçonaria, com os mestres ascensionados? Olha, Eu tinha uma outra pergunta que eu ia deixar para fazer depois para você. Você viu um compasso. O que te disse que um compasso é necessariamente da maçonaria? exato. Porque era. Que quando eu olhei o compasso, eu sabia que era da maçonaria. Era o compasso da maçonaria, não no formato da maçonaria. Eu conheço o símbolo da maçonaria. Mas é assim, o conhecimento maçônico, ele foi emprestado de várias fontes. E fontes antigas de conhecimento humano, né, espiritual humano. Então, são escolas muito antigas que passaram esse conhecimento. E eles pegaram esse emprestado. Tá? Então, existe realmente um patrocínio dos planos superiores. Eu não diria só mestres ascensionados. Eu diria dos planos superiores. Quando iniciou-se a maçonaria. Eu não sei que apoio eles têm atualmente. Porque... A história da organização maçonaria tem dentro do seu simbolismo, tem desde a construção do templo de Salomão. Sim. Então, o negócio é bem antigo e por isso digo. É um conhecimento que muita gente chama de oculto, né? Também tem gente que chama de as escolas antigas, tá? Do conhecimento. Já foi oculto. É. E o compasso, Oi? desculpe. E o compasso era aquele compasso da maçonaria, aquele que tem um compasso para cima, para baixo e o outro para cima. Não era um compasso simples. Aquele compasso de um para baixo e um para cima, com aquele símbolo G no meio. Foi exatamente aquilo que ele pegou e ele colocou ao lado. Não era só o instrumento compassos, sabe? Exatamente aquele do símbolo, para baixo e para cima. Sim, Qual agora eu entendi. desses?
Tá conseguindo ver? Espera que eu vou aumentar aqui para poder. Porque o símbolo no normal é um compasso e um esquadro, como o Júnior falou. Tá? O símbolo deles. Você mudou a Oi? Você mudou a tela? Eu só botei para cima, mas agora eu voltei para o começo. Tá. Então, ó, na segunda fileira, Uhum. o quarto. Esse? Esse. Então, esse é o símbolo que nós estamos usando naquela sala. Tinha o G no meio, Carla? Não. Compás en masonería es un É. símbolo de tu espíritu y de su poder sobre la materia. Ese es el significado del compás en masonería. Y la escuadra, según Lembro, tenía que ver con los límites de lo que puede ser feito con nuestro ser material, Hum. algo así. É uma simbologia para a gente pensar a respeito. O mais importante, tá? É todo o conhecimento que já foi passado para vocês dentro do projeto Luz Interior. Isso é o que é realmente importante. O resto é simbologia, tá? É agregado, mais informação que veio, da onde que veio, a origem de certas coisas, tá? Na É o que o Álvaro teologia... falou. Oi? O que o Álvaro falou é isso mesmo, né? Quando estão unidos o esquadro e o compasso, ele salienta a importância da associação indispensável, fundamental, como é que eu iria dizer, entre o mundo espiritual e o mundo material. Sim, a união entre o céu e a terra. Isso do que a gente estava falando hoje, a reunião toda. E aí existem várias simbologias para isso em outras filosofias e outras fontes. Taoísmo. No Oriente tem outras simbologias para a mesma coisa. Né? Isso aí é do Ocidente, das escolas antigas. Também que pegou o conhecimento emprestado de outras escolas antigas, também do Oriente. Foi tudo colocado em estudos esotéricos, estudos ocultos. Né? E a gente sempre usou de simbologia para esses estudos, justamente porque, assim como Jesus usava parábolas, em vez de ele dizer exatamente o que ele queria dizer, porque se usa simbologia dos antigos, os antigos usavam simbologia, Jesus resolveu usar parábolas. Porque é necessário que a pessoa pense a respeito. Nesse pensar a respeito do que está sendo dito, mais informações são passadas para a pessoa, com o auxílio dos planos superiores. E as coisas vão sendo entendidas pela pessoa. À medida que vai assimilando aquele conhecimento e tornando aquele conhecimento algo concreto e real dentro dele, dentro do ser. É um processo alquímico de transformação do ser. Eu tento ser o mais direta possível com vocês, com todos, não só com vocês, com todos. Mas existem coisas que eu falo que só vão fazer sentido quando vocês experimentarem. Podem parecer ser só palavras por enquanto, para algumas pessoas, não digo desse grupo, mas que possam nos assistir. Mas que, à medida que as pessoas começam a realmente internalizar esse conhecimento, que vem do eu sou, que vem dos planos superiores,
que já existe na superfície da Terra nos estudos antigos. Ela vai aumentando o contato com os planos superiores e aí as coisas começam a fazer sentido. Eles nos ajudam a fazer sentido dessas coisas à medida que a gente vai buscando o conhecimento. E a busca pelo conhecimento não é ler livro, não é decorar símbolos. A busca pelo conhecimento é você olhar para dentro de si, é você buscar a sua verdade, a verdade interior. E através de buscar a verdade interior, você descobre a verdade do universo. Ler certos conhecimentos antigos nos ajudam nesse processo de se descobrir e de descobrir a verdade interior, a verdade do universo. Para uma pessoa que não pensa sobre isso, são apenas símbolos. São apenas parábolas sem sentido. Para quem busca a espiritualidade, cada vez mais, tudo isso faz sentido. Então, acho que respondendo a pergunta anterior, sim, a maçonaria, eu acredito que teve apoio dos planos superiores para existir, para vir à tona. Eles tiveram um papel, um grande papel, no passado. Não sei como está hoje, a respeito do papel deles na atualidade. O patrocínio dos planos superiores, todos nós temos à medida que a gente faz o bem pela humanidade. Se algum dia qualquer organização nesse planeta não faz o bem pela humanidade, pede o patrocínio. Qualquer um, até o nosso grupo. É qualquer grupo. Então, sempre que houver um grupo de pessoas interessado de coração em servir o próximo, em atuar pelo bem da humanidade, esse grupo de pessoas recebe um patrocínio dos planos superiores. É independente de religião, é independente de filosofia, independente da ciência. Basta querer fazer o bem e realmente fazer o bem para a humanidade. Mas é esse conhecimento de karma, esse conhecimento de como funcionam as coisas, é, na verdade, de muita importância para o estudante do espírito. Hoje, na verdade, o que foi feito foi a ponte entre o coração e o oitavo chakra. Esse trabalho fez com que vocês intensificassem mais a cura do corpo emocional e expandir os chakras superiores. E toda vez que vocês fizerem esse processo, vocês vão trabalhar um pouco mais e vamos ajustar, alinhar mais os chakras para que essas energias fiquem. Tinha flashes de luz branca nos meus olhos. Uhum. Durante as Esse é o efeito. etapas. Oi? Esse é o efeito da abertura. O trabalho que é feito, então, como foi falado pela Sibeli, trabalho emocional é uma das partes do trabalho que se faz.